Agora é hora de notícia em tempo real. Vamos de notícia ao vivo porque o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, projeta uma safra recorde de grãos no estado do Piauí para este ano de 2019. Sobre o assunto, detalhes ao vivo com o nosso repórter Eliezer Rodrigues. Eliezer, meu jovem, boa tarde para você. Fala um pouquinho para a gente qual a expectativa da safra. É contigo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. Lívio, a expectativa é de um crescimento em torno de 5% em relação à safra do ano passado. São 210 mil toneladas a mais. O que deve impulsionar esse crescimento, nós vamos saber a partir de agora com o supervisor de disseminação de informações do IBGE, que é o órgão que faz a coleta de dados, Eider Mendes. Bom, supervisor, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Então, que tipo de fatores beneficiam esse crescimento na safra do Piauí? Em primeiro lugar, boa tarde, telespectadores. Com relação à safra agora desse ano de 2019, o grande produto realmente que está contribuindo para esse aumento expressivo na safra de 2019 é o milho, né? Basicamente, os outros produtos tiveram queda. A soja teve uma queda justamente pelo veranico, que é o período em que houve uma falta de chuvas no final de dezembro, início de janeiro de 2019, e prejudicou uma queda de 6%. E o milho, exatamente por ter sido a pequena safra, chamada safrinha, depois dessa falta de chuva, ela foi se beneficiada justamente por ter chovido um pouco mais e teve uma produção de mais de 250 mil toneladas acima do esperado. Então, a produção do milho superou em 21% a produção do ano passado, que é o que vai contribuir fortemente para essa melhoria dos indicadores. Soja e milho estão liderando esta cadeia produtiva e em relação ao arroz e feijão, que decrescem, apesar do consumo comum no Piauí, no Nordeste, de arroz e feijão, mas milho e soja estão no topo da cadeia. Que tipo de situações tem provocado esse efeito? Bem, milho e soja, na realidade, estão ligados à agroindústria, né? O cerrado, a grande produção, e representa hoje cerca de 94%, soja e milho, né, nessa produção. Já a agricultura do milho e do feijão é mais ligado à agricultura familiar e tem decrescido os indicadores de produção justamente porque o arroz depende muito da chuva. É um produto muito sensível, então os pequenos produtores têm deixado de produzir. E o feijão também, de certa forma, às vezes alguns poucos produtores grandes têm deixado de produzir feijão exatamente pelo milho, por exemplo, trocando a cultura, porque rende um pouco mais, inclusive. Qual a importância do IBGE fazer o acompanhamento, a coleta desses dados, contribui para que tipo de ações do governo no Brasil? Bem, contribui inclusive para se fazer planejamento, né, em termos de produção e abastecimento para distribuição em todo o país. De que forma acontece a coleta desses dados? Bem, a coleta desses dados é feita mensalmente. O IBGE faz desde o início do ano uma projeção, senta com todos os atores, né, produtores, sindicatos de produção, prefeituras e órgãos ligados à produção agrícola e faz um primeiro levantamento da estimativa da área produzida, da estimativa de produção e ao longo do ano, de mês em mês, nós vamos a todos os municípios, nos reunimos com todos esses atores novamente e vamos acompanhando justamente para e passo a produção. Se teve seca, você já captura alguma informação acerca da queda do produto, se teve boa chuva, você já pega inclusive os registros de que está tendo aumento na produção. Com relação à produção da soja e do milho, por exemplo, como a colheita é feita quase toda praticamente no primeiro semestre, já está praticamente garantida, inclusive, esses resultados para 2019. Então, eles, uma vez publicados, eles já fazem parte de um projeto maior de ações do governo. Isso, na realidade, o IBGE, à medida que já sinaliza com todos esses bons resultados, o governo, na parte de abastecimento, por exemplo, já pode fazer seus planejamentos e ações. Agora, supervisor, é importante as pessoas terem uma ideia também de como está a produção além do sul do Piauí, né? O agronegócio desponta, Bom Jesus, Uruçuí, são polos da produção do agronegócio, mas outras regiões do estado também têm se destacado? A gente vê pouca coisa, talvez só os tabuleiros litorâneos no norte do estado, no norte do estado, tem um pouquinho mais de destaque, mas o resto da produção, por exemplo, pelo menos feijão e milho, é bem esparso ao longo do Piauí, mas o agronegócio com soja e milho, basicamente todo no Cerrado. Então o restante da produção é muito esparsa, milho e feijão, arroz e feijão e alguma coisa nos tabuleiros litorâneos. E já temos alguma produção de soja no norte do estado também já despontando com esse tipo de negócio. Um reflexo da redução da agricultura familiar como um todo?
Isso, na realidade, a gente infelizmente está tendo um retrocesso, talvez, na agricultura familiar. A gente vê justamente que o arroz e o feijão são produtos da cesta básica do brasileiro, né?